Agora que você escolheu seu pêndulo, vamos aprender a limpá-lo? Se você escolher um pêndulo de cristal ou de metal, eu vou te ensinar como fazer para limpar. Se você ainda não escolheu porque não sabe se limpar dá ou não trabalho, eu vou te mostrar 4 formas diferentes de limpeza energética. Bora lá? Bem, do mais fácil para o menos fácil, essas são as 4 formas de limpar o seu pêndulo. Você pode limpar com incenso, você pode limpar com paninho, você pode limpar com um cristal chamado selenita, ou você pode limpar com um gráfico radiônico. A limpeza com incenso é a mais simples de todas. Basta você passar o pêndulo pela fumaça do incenso aceso. Eu recomendo que você use um incenso de limpeza, como o palo santo ou a ruda, por exemplo. É claro, você precisa ter certeza de que eles são de boa qualidade, que não sejam somente bastões perfumados com essência de quinta. Se você não tem certeza da procedência do incenso que você tem, depois de passar algumas vezes o pêndulo pela fumaça, você pergunta para o pêndulo, para o próprio pêndulo, se ele está limpo. Se a resposta for não, o incenso é inútil. E se esse tipo de limpeza também pode ser feita com ervas defumadas, caso você prefira, e claro, saiba prepará-las, tá certo? Limpar o pêndulo com um paninho também é muito simples. Basta ter certeza de que o pano é preto e que ele está limpinho e seco. Então você pega o pano e esfrega ele no seu pêndulo com muita firmeza. Caso contrário, não vai limpar. Você tem que lembrar que não é extrair a poeira, tirar a poeira, mas sim tirar a energia densa, limpar a energia densa. Então, depois de esfregar bem, você pergunta se o pêndulo está limpo. E se estiver, você pode lavar bem o pano com água corrente, deixar ele secar bem também. E depois que estiver limpo e seco, você poderá usá-lo novamente sem problema. Só lembre de esfregar bem o paninho no seu pêndulo e depois perguntar para o próprio pêndulo se a limpeza foi realizada 100%. Ele vai dizer que sim ou ele vai dizer que não. Perfeito? Bom, a limpeza com a selenita é muito fácil também. Basta você apoiar o pêndulo no cristal, na selenita, e verificar no relógio radiestésico quanto tempo levará para limpar. Para se ter uma ideia, o tempo vai depender de 2 fatores: o tamanho do seu cristal e o grau de impregnação do seu pêndulo. Quanto maior o cristal, mais rápido ele limpa. Se o seu pêndulo não estiver saturado com energias nocivas ou algo parecido, a limpeza será bastante rápida. Se você é terapeuta, você vai perceber que, dependendo do estado dos seus consulentes, a limpeza levará um certo tempo. No meu caso, se eu usar o meu pêndulo de metal, em um caso simples, em 30 minutos a limpeza está feita. Em casos mais graves, pode ser necessário deixá-lo repousando durante a noite toda na selenita para limpar. Seja como for, se você não usar o relógio radiestésico, você pode, depois de um tempinho, ir perguntando para o pêndulo se ele já está limpo, tá certo? E vamos ver agora como limpar o pêndulo com um gráfico radiônico. É um processo simples, desde que você leve em consideração alguns cuidados. Para essa limpeza, utilizaremos um gráfico chamado desimpregnador. É um gráfico específico para a limpeza energética de todos os tipos. Basta colocar o pêndulo no gráfico e aguardar o tempo definido pelo relógio radiestésico. Passado o tempo definido, você pergunta se o pêndulo está limpo e pronto. O cuidado aqui é com o gráfico, mas eu vou te contar tudo o que você precisa para ter certeza de que seu gráfico atende a todos os requisitos necessários, tá certo? Para que o gráfico desimpregnador tenha as condições adequadas, ele deve atender a algumas normas. A primeira é a dimensão. Um gráfico radiônico precisa ter pelo menos
15 por 15, né? 15 centímetros por 15 centímetros para ser eficaz. Se o tamanho for menor que essas medidas, é quase inútil. Vai demorar um século até que o seu pêndulo esteja limpo. E quanto maior o gráfico, mais rápido ele atua. Um gráfico também precisa ter contraste. Sua figura geométrica precisa ser preservada. Se for usar o papel, a impressão deve ser nítida, sem distorções, sem cortes, sem riscos ou qualquer outra coisa que altere o formato do gráfico. Outro ponto a ter em conta é a localização. Os gráficos radiônicos devem ser mantidos a pelo menos 50 centímetros de distância de dispositivos eletroeletrônicos. Esses dispositivos afetam a ação do gráfico. Também deve-se levar em conta que os gráficos impressos não duram muito, porque também ficam saturados. Por isso, eu recomendo perguntar se está impregnado toda vez que terminar de usá-lo. Se ficar saturado, você deverá descartá-los. Se manchar ou se manchar, riscar ou rasgar, você também deverá descartá-lo. Como é um gráfico que serve para limpar qualquer pessoa, lugar ou objeto energeticamente, se você usar muito, pode comprar um desimpregnador de MDF. É como esse que você está vendo na imagem, porque ele não impregna. E como eu faço para limpar o meu pêndulo? Bom, eu nunca limpo meu pêndulo com um pano preto ou com incenso. Por quê? Porque eles são menos eficazes? Não. Eu limpo com a selenita ou com o desimpregnador porque é mais fácil para mim. Como eu trabalho muito com gráficos radiônicos, eu acho mais fácil usar o desimpregnador. Até porque a maioria dos meus gráficos são feitos de MDF, ou seja, madeira. Portanto, eles não ficam saturados. Quando eu posso, eu também uso a selenita. Por que quando eu posso? Porque eu só tenho uma selenita e ela não é muito grande. E eu uso para limpar os outros cristais. Então, às vezes, a minha selenita está ocupada. E você? Qual opção de limpeza você vai escolher? Aquela que for mais confortável para você. Assim de sim.